Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos tratar sobre as enzimas, um tipo específico, né, uma classe específica das proteínas que vão ser muito faladas no decorrer do nosso curso, né, a bioquímica, as reações químicas do nosso organismo, que é o que trata a bioquímica, estão intimamente relacionadas às enzimas. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, você já parou para pensar no número de reações que devem acontecer no corpo durante um dia para que ele funcione corretamente? Em outras aulas eu mostrei já um mapa metabólico e assim, são muitas reações, né, que acontecem em diferentes processos e para que elas ocorram num tempo adequado, são necessárias as enzimas. Então, né, como eu acabei de falar, os sistemas vivos eles são formados por uma enorme variedade de reações bioquímicas e quase todas são mediadas pelas enzimas, que nada mais são do que catalisadores biológicos. Elas são um tipo de proteína especializada em catalisar reações biológicas, ou seja, aumenta a velocidade química, mas não interfere no processo. É como se fossem esses catalisadores que nós estamos acostumados a ver nas reações químicas, é como não. Age da mesma forma, porém, as enzimas é um tipo de catalisador específico que, no caso, age em processos biológicos. Então, a gente tem vários tipos de enzimas, né? Amilase, aminotransferase, aqui eu coloquei alguns tipos, né? A principal fonte de cada uma, principais aplicações clínicas, e vocês dão uma lida depois, mas no decorrer do curso nós vamos falar sobre muitas enzimas, muitos processos que são determinantes, né, por algumas enzimas. Então, a enzima ela tem a função de biocatálise. Por que um organismo vivo precisa que essas reações sejam catalisadas, como eu falei, né? Ele tem a ação é um catalisador de processo biológico, mas por que é tão necessário, né? As reações químicas do organismo, elas têm uma alta energia de ativação e para que elas aconteçam de uma forma ordenada. E as enzimas, elas reduzem essa energia de ativação, né? Então, elas não só aceleram as reações, mas organizam para que elas ocorram em cascata. Isso eu já falei em outra aula, né? De forma que a energia liberada em uma reação exergônica, por exemplo, ela pode ser utilizada em outra, né, que requer energia, que é as reações endergônicas. Já falamos disso em outra aula. Então, as enzimas, elas organizam também essas reações em. E o que vem a ser essa energia de ativação? É a quantidade de energia requerida para romper a configuração eletrônica estável de qualquer molécula específica para que os elétrons possam ser reorganizados. Então, é essa barreira energética, essa energia necessária para que uma reação aconteça. Independente dos produtos terem menos energia do que os reagentes, a gente tem uma reação com ΔG negativo, existe uma barreira energética para que essa reação aconteça. E quando nós utilizamos catalisadores, essa barreira energética ela é menor. No caso, para essas reações catalisadas por enzimas, essas reações biológicas. Então, isso faz com que o processo se acelere de forma que, se não houvessem as enzimas, as reações químicas, muitas reações químicas que ocorrem no nosso organismo, seriam incompatíveis com a vida. Lembrando que um catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico e nem altera o ΔG da reação. Ele só aumenta a velocidade com que a reação aconteça, porque diminui a energia de ativação, mais nada. Então, lembrando também que, embora a enzima ela participe da sequência de reação, ela não sofre nenhuma transformação, assim como os catalisadores que nós já estamos acostumados a ver na química. Poucas moléculas de enzimas normalmente são capazes de catalisar a conversão de milhares de moléculas de substrato a produto. E elas normalmente atuam também em pequenas concentrações. Então, como que é esse mecanismo, né? Quando um composto químico, aqui o nosso substrato, ele é convertido em outro, no caso, o nosso produto, o que está acontecendo? O que acontece em um processo desse? É uma reorganização dos átomos que fazem parte do nosso substrato, para que ele se torne o nosso produto da reação. E para que essa reação de conversão ocorra,
espontaneamente, né? Ou seja, para que ela seja favorável termodinamicamente, é preciso que haja uma liberação de energia durante a transformação do substrato em produto. Então, para que ela seja favorável, é necessário que o meu produto tenha menos energia do que o meu substrato. Entretanto, o fato da reação ser favorável e espontânea, ou seja, eu ter essa diferença de energia com o meu produto com menos energia do que o meu substrato, isso não significa que ela vai ocorrer rapidamente. E por que isso? Porque durante a conversão de um substrato em produto, pode se formar um composto intermediário que possui uma energia muito alta, que é o nosso estado de transição. Esse composto é a diferença de energia entre ele e o substrato é o que a gente chama de energia de ativação, e esse estado de transição ele precisa ser formado, é como se fosse um intermediário entre o substrato e o produto. Então, em outras palavras, a energia de ativação ela é o quanto de energia necessário para que o substrato possa ser convertido em produto. Aqui a gente vê que, como eu falei, a energia do produto ela é menor do que a do substrato, de forma que a variação da energia ela é negativa. A energia dos produtos, né, é menor do que a energia do substrato. Então, essa reação representada aqui é favorável no sentido de formação dos produtos. Sabemos que nem sempre isso acontece. Existem reações que o produto fica aqui, essas que são endergônicas, que a gente chama, né? Então, eu tenho um produto com mais energia do que o substrato. Mas nesse exemplo especificamente, o produto ele tem menor energia. No entanto, aqui está a barreira energética, né? Que ela sempre vai ter mais energia do que o substrato e do que o produto. Então, por isso é necessário por isso é tão importante as enzimas para que diminua essa energia necessária, de forma que mais colisões entre as moléculas, um número maior de colisões possa ser efetivo, tenha energia suficiente para que o substrato se transforme no produto. E aí, lembrando que quanto maior a energia de ativação, né, mais lenta é a reação. Então, diminuir a energia de ativação de uma reação é exatamente o que a enzima faz. Então, por isso que ela aumenta a velocidade da reação. Então, dessa forma, as enzimas elas participam de diversos processos, fazendo com que eles, como eu falei, com que eles aconteçam em tempos compatíveis com as necessidades do organismo. Caso contrário, as nossas atividades diárias poderiam acontecer em prazos que inviabilizassem a nossa existência. Então, quais são os componentes de uma reação enzimática? Então, como nós já falamos, existe a enzima, o substrato, o estado de transição em que essa enzima está ligada ao substrato e depois, né, a gente transforma em produtos e a enzima sai inalterada. E a gente falou que a enzima é uma proteína, né? Mas embora o total da molécula, a proteína inteira, né, a enzima inteira, seja necessária para que ela tenha o seu papel catalítico, a ligação do substrato com a enzima, ela se dá apenas em uma pequena região e bem definida, que a gente chama de sítio ativo. E é esse sítio ativo que permite à enzima reconhecer o seu substrato. Por isso existem enzimas específicas para substratos específicos. E a ligação do substrato nesse sítio ativo forma o complexo enzima-substrato, que é convertido em enzima e produto, com a subsequente dissociação desse sítio ativo, e a enzima está apta para nova catálise. E aí, então, como eu falei, né, o sítio ativo ele é uma pequena porção da enzima que apresenta resíduos de aminoácidos cujas cadeias laterais são capazes de interagir com o substrato. É uma região específica da enzima que vai interagir com o substrato e vai reconhecer o substrato através do que? Normalmente de interações químicas que são ligações não covalentes. Então, são grupos químicos específicos que têm uma região específica da enzima, assim como o substrato tem grupos químicos específicos também complementares a essa região. Por isso, dessa forma,
essa interação é possível, né, a partir desses grupos, dessa interação entre esses grupos químicos, a afinidade em locais específicos, e aí isso faz essa especificidade dessa ligação que faz com que surja a especificidade de cada atividade enzimática. E aí, como que é esse mecanismo de catálise? Existem algumas barreiras a essa reação. A primeira é a entropia das substâncias livres em solução. A segunda, a solvatação pela água, né? Interação de pontos de hidrogênio com a água do substrato. A terceira, a distorção dos substratos que devem ocorrer nas reações, né? São necessárias algumas distorções nos substratos para que a reação aconteça. E essa necessidade de alinhamento, como a gente mostrou, em uma região específica da enzima com uma região específica do substrato. Então, como ultrapassar essa barreira? A energia de ligação proveniente dessas interações entre enzima e substrato, ela diminui a entropia das substâncias livres em solução e diminui a solvatação dos substratos. Mas ela compensa a barreira termodinâmica para que qualquer distorção e redistribuição eletrônica que o substrato deverá sofrer para que a reação ocorra. Então, essa redução da entropia, quando o substrato ele se liga a enzima, existe uma redução da entropia, né, da desorganização, e vai diminuir também essa solvatação pela água. Mas esse arranjo eletrônico, como eu falei, regiões específicas, com grupos químicos específicos, em locais específicos que fazem com que haja essa interação, isso aqui essa redução em entropia e solvatação é compensada porque ele compensa a barreira termodinâmica para qualquer distorção e redistribuição eletrônica, para que a reação aconteça, né? Ele diminui a energia de ativação e isso faz com que essa reação aconteça. E como eu falei, existem distorções no substrato que são necessárias acontecer e essa ligação enzima com substrato facilita esse processo. De que forma? Como que é feita essa ligação enzima com substrato? Existe um modelo rígido, que é o que todo mundo conhece, né, como modelo chave-fechadura. É o mais antigo, o mais falado, mas que, na verdade, ele é um modelo, foi um modelo proposto, ele explica a interação de enzima e substrato, mas não explica o funcionamento ele só explica o funcionamento de algumas enzimas, na maioria não. E aí nós temos uma teoria que é um pouco mais, explica um pouco melhor esse processo, que é do encaixe induzido. Então, como que é essa hipótese chave-fechadura? Fala o quê? Que a especificidade da enzima por seu substrato é como se fosse isso mesmo, uma chave-fechadura, encaixa certinho e é decorrente das suas formas geométricas serem complementares. Então, eu tenho a enzima, né, assim como a fechadura encaixa certinho na chave, então a chave abre uma porta específica, achava-se que a enzima tinha um formato específico que ia encaixar certinho no substrato, né? Aqui mostrando novamente o sítio ativo ao substrato, essa ligação aqui, e aí depois a enzima consegue transformar esse substrato no produto ou nos produtos da reação. Mas como eu falei, a maioria das enzimas não são explicadas por esse processo. Porque eu falei que muitas vezes, imaginando como se o substrato fosse uma barra de metal, para eu quebrar essa barra em duas partes, primeiro a gente precisa o quê? Dobrar essa barra. Então é como se isso aqui fosse o nosso estado de transição. É a hora que a gente faz força, é a hora que precisa de energia, pensando esse aqui como o nosso estado, o nosso composto intermediário, né? Então aqui, ó, é a hora que a gente precisa de energia aqui para dobrar isso aqui, para quebrar em dois pedaços. E a forma chave-fechadura fala o quê? Que então existe essa ligação aqui, eles encaixam certinho e os dois aqui vão ter que se distorcer para quebrar isso aqui. Os dois aqui vão ter que gastar uma energia, né? Porque você está tão bem encaixado, vai gastar energia para que esse encaixe, essa barra se quebre aqui. Então é mais ou menos isso que começou, a partir dessa ideia, começou a se questionar esse modelo chave-fechadura.
E aí veio o modelo do ajuste induzido, que ele diz que o sítio ativo ele deve ser complementar não ao substrato, mas ao estado de transição. Olha aqui o nosso estado de transição, como eu falei, ele é aqui, ó, o estado de transição é aquele que requer energia. Lembra do gráfico? Substrato, produto. O estado de transição é onde há muito gasto de energia. Da mesma forma, se a gente fosse quebrar uma barra de metal, na hora que a gente vai dobrar, é onde a gente gasta muita energia. Isso aqui parece que não está ajudando muito, né? Dessa forma. Então, e pelo modelo chave-fechadura, a enzima ela é complementar ao substrato, encaixa certinho. E aí no modelo do ajuste induzido, não, que na verdade não é isso. A enzima ela tem que ser complementar ao estado de transição, a hora que está quebrando, porque é isso aqui, ó, vai ajudar, tá vendo? Vai dar uma forcinha maior aqui, ó, para quebrar a nossa barra. Então, a interação entre as duas moléculas, né, entre a enzima e o substrato, a gente tem a enzima, o sítio ativo, que ele é no formato do nosso estado de transição. E o substrato, essa interação aqui, favorece o quê? A formação do estado de transição. É mais ou menos pensando numa barra de metal, isso aqui começa a apertar aqui, ó, e aí vai favorecer formar o nosso estado de transição, que é aqui, ó, quando a gente precisa de muita energia para estar quebrando essa barra no meio. Então, aqui mostrando novamente o modelo do ajuste induzido, ó, enzima e substrato. A gente olha aqui agora, não é como chave fechadura, mas no estado de transição são totalmente complementares e aí a gente consegue formar o nosso produto ou produtos. Então, resumindo até aqui, uma enzima, ela é o quê? Uma proteína capaz de acelerar o acontecimento de uma reação. E ela faz isso se ligando ao substrato por uma porção de sua estrutura chamada sítio ativo e diminuindo a energia necessária para que esse substrato vença a barreira energética existente na reação, que é quando se forma a formação do estado de transição. E para que isso aconteça, o sítio ativo da enzima tem de ser capaz de se associar ao substrato, mas não de uma maneira perfeitamente complementar a esse substrato, porque senão acabaria por inviabilizar e não favorecer a reação. Favorece quando a enzima ela é complementar ao estado de transição. Ainda falando sobre a atuação das enzimas, quase um terço dessas enzimas, requerem um componente não proteico para que ocorra sua atividade, o que nós chamamos de cofator. E normalmente esses cofatores atuam na transferência de grupos de elétrons, eles participam do ciclo catalítico das enzimas, recebendo ou fornecendo grupos químicos para a reação. Quando esses cofatores são orgânicos, a gente chama de coenzimas. Então, algumas coenzimas, coloquei aqui, né? Elas fazem, como eu falei, transferem grupos químicos para a reação. Então, por exemplo, a biotina, ela está presente na vitamina B7, ela transfere o quê? Transfere o bicarbonato para a reação. Coenzima A transfere o grupo acila, está presente na vitamina B5, piridoxalfosfato transfere grupo amino, né, para a piridoxina, está presente na vitamina B6, por isso também que já adianta um dos motivos pelos quais as vitaminas são tão importantes. Muitas enzimas para atuar precisam de cofatores, né, para conseguirem agir. Esses cofatores, quando são componentes orgânicos, como está aqui, a gente chama de coenzimas. Quando esses cofatores não são orgânicos, aqui eu coloquei outros, né? Ferro, cobre, zinco, aí a gente dessa forma a gente diferencia coenzima de cofator. E aí, lembrando que a parte proteica de uma enzima a gente chama de apoenzima. E o conjunto completo de apoenzima e coenzima chama-se holoenzima. Então, eu tenho a coenzima, que é a parte não proteica. Nós temos a enzima, que é essa parte proteica que a gente chama de apoenzima. Esse conjunto nós chamamos de holoenzima.
Algumas enzimas, elas contêm grupos prostéticos, né, ligados diretamente à cadeia proteica ou ligados a outra estrutura orgânica. Esses grupos prostéticos são um grupo de cofatores, né? Ao contrário das coenzimas, eles encontram-se ligados de forma permanente à proteína. Em enzimas, os grupos prostéticos estão de algum modo ligados no centro ativo dela. Então, algumas enzimas associam-se a cofatores não proteicos imprescindíveis para a atividade enzimática. E aí esses cofatores incluem íons metálicos, como zinco e ferro, magnésio, manganês, que a gente apresentou aí, né? Então, quais são as funções desses íons metálicos? Então, temos os cofatores, temos as coenzimas e temos os grupos prostéticos, que são esses metais ligados no sítio ativo. E aí, quais são as funções desses íons metálicos? Os íons com cargas opostas, eles permitem uma aproximação das cadeias laterais. Então, eles ajudam, as cadeias laterais da enzima, então eles ajudam a formação da estrutura terciária e quaternária da proteína, que nós vimos na aula passada. Eles favorecem as interações iônicas com o substrato, né? E podem atuar também na transferência de elétrons durante a catálise. E como é feita a nomenclatura e classificação dessas enzimas, né? Até outro dia, século XIX, não tem muito tempo, assim, quando a gente fala, né, pensando em mais de 2.000 anos, né, que nós depois de Cristo, enfim, nós tínhamos poucas enzimas identificadas e normalmente, né, em uma nomenclatura mais usual, adicionava-se o sufixo ase ao nome do substrato. Então, a enzima que atuava na gordura, que são lipídios, né, lipase. A enzima que atuava no amido, né, amilase. Algumas têm nomes arbitrários, como, por exemplo, tripsina e pepsina, que são o quê? Proteases. Então, quando eu leio proteases aqui, eu sei o quê? Que são duas enzimas que atuam em proteínas. Atualmente, existem duas formas para se dar o nome para as enzimas. A primeira forma é um nome curto, né? Que é um nome recomendado, conveniente. Por exemplo, aqui eu tenho representada a reação de transferência de um fósforo da molécula de ATP para a glicose. Então, eu tenho aqui o quê? Uma ATP-glicose, né? Eu estou transferindo do ATP para a glicose, fosfotransferase. Como eu falei, ase identifica a enzima, transf é uma classe da enzima. Nós vamos ver as classificações delas, mas existem algumas de acordo com o que ela faz, ela pode ser classificada, de acordo com a sua função. Então, essa aqui vai fazer o quê? Vai transferir um grupo? Então, ela é uma transferase. Qual grupo que ela está transferindo? Vários grupos podem ser transferidos em uma reação química. Então, fósforo. E da onde para onde? Do ATP para a glicose. Mas existe também um nome sistemático, que ele é utilizado quando uma enzima ela precisa ser identificada sem ambiguidades, né? E aí a gente tem esses nomes UIB, ou IUB, né, que são exatos e eles são informativos. Então, quando eu tenho esse ATP, glicose, fosfotransferase, eu tenho todas essas classes aqui também. Então, eu tenho esses números que identificam essa enzima. Então, o primeiro número fala a classe da enzima. Então, existe uma tabela, né, em que a classe das transferases é o número 2. E aí, como eu falei, pode transferir vários grupos. Então, também existe uma tabela que tem as subclasses dessa classe que vai nos dizer qual grupo está sendo transferido. No caso do fósforo, essa subclasse ela é identificada pelo número 7. Existe outra subclasse também aqui que vai dizer o quê? Quem vai receber, que tipo de grupo químico vai receber esse fósforo que está sendo transferido. No caso da glicose, é a hidroxila. E quando a hidroxila é o grupo receptor, a subclasse, né, para essa classificação aqui é o número 1. E, por fim, um quarto número que indica que a D-glicose, que é o receptor desse grupo fosfato.
quarto número vai nos dizer quem é o receptor. Isso tudo aqui, né, tem uma tabela, mas olhando essa classificação aqui, esses números, a gente consegue saber, olhando esses números e a tabela, a gente consegue saber exatamente de qual enzima estamos falando. Então, a gente tem aqui também, essa enzima tem um nome trivial que é chamado de hexoquinase. E aí, falando ainda em número de renovação, o número de renovação de uma enzima é o número de moléculas, muitas vezes a gente lê isso, o número de renovação é o número de moléculas de substrato convertida em produto por uma única molécula de enzima em uma unidade de tempo. Então aqui, qual que é o número de renovação da catalase? Quanto ela consegue, em quantas moléculas ela consegue converter, em quantas moléculas ela consegue agir em um período, uma única enzima, em uma unidade de tempo, no caso aqui, minuto. Então, a catalase em um pH 6,8, porque tem que identificar, porque a ação da enzima depende do pH, nós vamos falar isso também, mas ela decompõe 5 milhões de moléculas de peróxido em 1 minuto. Então, esse é o número de renovação da catalase. E aí, agora falando sobre as classes das enzimas, né? Essa classificação, como eu falei com vocês, nós temos as classes de acordo com o que elas fazem na reação. Dei o exemplo da transferase. E essa separação por classes foi feita pela União Internacional de Bioquímica. E cada classe, a gente tem aqui no quadro já mostrando, ó, um número específico para essa classe. Para a gente, a classificação também traz esse número. Então, como eu já dei lá no exemplo no nome, a transferase é a número 2. E aí são 6 classes, cada uma dessas aqui tem aqueles subgrupos, são numerosos esses subgrupos, não tem como a gente falar sobre todos aqui. Mas falando um pouco sobre as classes, a primeira nós temos as oxirredutases, que elas catalisam reações de oxirredução, ou seja, né, transferência de elétrons, elas facilitam, né, essa transferência de elétrons entre os compostos. As transferases, como eu já disse, catalisa a transferência de grupos entre moléculas. As hidrolases catalisam reações de hidrólise. As liases catalisam a remoção não hidrolítica de grupos, formando ligações duplas, né? As isomerases, elas catalisam reações de isomerização, então elas transferem grupos dentro da mesma molécula para formar isômeros, e as ligases, que catalisam a formação de uma ligação química entre dois compostos, utilizando a energia de quebra de um ATP, que acontece ao mesmo tempo. Então, ela quebra o ATP e usa essa energia para formar outras ligações. Outras formas de classificar as enzimas é de acordo com o local onde elas atuam. As enzimas intracelulares, elas atuam no interior da célula, sintetizam o material celular e realizam reações catabólicas que suprem as necessidades energéticas da célula. As extracelulares atuam fora da célula e elas executam as alterações necessárias para que nutrientes entrem na célula. Então, as intracelulares estão diretamente relacionadas com as reações catabólicas e as que estão no ambiente extracelular, do lado de fora da célula, elas estão mais relacionadas com alterações que precisam ser feitas para que nutrientes entrem na célula e essas enzimas, essas reações intracelulares sejam possíveis acontecer. Essas reações intracelulares são dependentes também de nutrientes que estão do lado de fora, né? As endoenzimas, elas agem dentro das moléculas. Então, por exemplo, aqui é outra classificação, né? Então, por exemplo, as endoamilases, elas hidrolisam ligações glicosídicas ao acaso ao longo de cadeias de amilose. Então, ela atua dentro da própria molécula. As exoenzimas, elas agem nas extremidades das moléculas. Então, enquanto as endoamilases hidrolisam ligações glicosídicas no meio da cadeia, as exoamilases, elas hidrolisam elas a partir da extremidade não redutora dessas moléculas. Então, nós temos também outra forma de classificar. Temos as enzimas habituais ou constitutivas, que as células sempre sintetizam.
as enzimas indutivas, que as células só sintetizam na presença, quando existe o substrato da enzima. Então, se tem substrato, aí que o substrato ele induz a síntese dessa enzima, a presença dele, né? E as isoenzimas, que são enzimas que têm a mesma função, ou seja, elas catalisam uma mesma reação, porém apresentam estruturas diferentes. E eu falo estruturas, principalmente as estruturas primária ou quaternária, a estrutura proteica mesmo são diferentes. Então, e normalmente elas são produzidas também por diferentes genes. E como que é esse funcionamento, essa cinética enzimática? Existem alguns fatores, né, que influenciam essa atuação da enzima, que são temperatura, pH, a concentração do substrato e a concentração da enzima vão influenciar na velocidade e na atuação da enzima. Lembrando que aqui, falar um pouco mais para frente. Então, o pH ele é importante porque a ionização de aminoácido, a gente viu, lembra que em aulas anteriores nós vimos que a depender do pH, o aminoácido ele pode o quê? Ele pode sofrer modificações. E aí, essas modificações, a depender de ele estar protonado ou desprotonado, isso pode modificar a conformação da enzima, porque nós vimos que a conformação da enzima depende de algumas interações. E essas interações, muitas vezes, dependem do aminoácido estar protonado ou não. O substrato também pode ser afetado pelo pH. Então, existe um pH ótimo para que cada enzima possa atuar. Aqui é o 7, gente, mas não é sempre o 7. Aqui, por exemplo, está o exemplo. Aqui tem exemplo. A pepsina, o pH ótimo é 1,5. A tripsina, o pH ótimo é 7,7. A gente tem aqui a fosfatase alcalina. Então, cada enzima tem o seu pH ótimo em que a velocidade da reação será maior. Falando ainda sobre essa protonação e desprotonação, né, a depender do pH, a gente tem aqui o exemplo da histidina. O seu grupo imidazol em pH 6, ele está protonado. Em pH 8, que é um pH maior, ele está desprotonado. A gente vê que quanto maior o pH, maior a tendência de quê? De desprotonar, né? Falamos isso em aulas passadas. E olha só, para ele atuar, né, para que haja essa transferência de hidrogênio aqui entre esse grupo da serina, esse álcool e a histidina, é preciso que esse grupo, o imidazol, esteja o quê? Desprotonado. Aí vai ser possível essa transferência e aí a gente tem uma ativação. Por um outro lado, quando eu tenho esse grupo protonado num pH 6, a gente não ativa, ó, porque não vai ter como ocorrer essa transferência de hidrogênio. Os dois já estão hidrogenados, não tem essa tendência. Então, por isso, o pH, ele influencia. E aqui, essa ligação aqui, observem que eu estou fazendo aqui na mesma proteína. Isso aqui vai dar uma conformação específica para a enzima. Quando eu inativo isso, eu tiro essa ligação aqui que poderia acontecer entre o nitrogênio e esse oxigênio, essa interação entre esses dois grupos. Tirando essa interação entre esses dois grupos, a gente altera a conformação da proteína. Também existe uma temperatura ótima para que a enzima atinja sua atividade máxima. Por quê? Porque a gente tem duas questões no caso da temperatura. A taxa da reação, ela aumenta, assim como na maioria das reações químicas. Só que a gente viu também que a temperatura, o aumento da temperatura pode inativar, desnaturar a proteína. Então, a gente tem, se a temperatura estiver baixa, a velocidade da reação diminui. Se tiver muito alta, a enzima vai desnaturar e perder sua função. Então, por isso também existe uma temperatura ótima para cada enzima, em que há um equilíbrio entre esses dois, e aí consegue também ter a função máxima da enzima. A concentração de substrato também é importante, porque assim, precisa haver substrato para
que a reação aconteça, né? Para que a enzima possa atuar. Então, a gente tem normalmente em concentrações baixas de substrato, menores, as reações, né, entre enzima e substrato são de primeira ordem, ou seja, elas dependem da concentração do substrato. Isso a gente, lá da cinética, né, depende do reagente. Por um outro lado, essa não é também aumentar isso aqui para sempre, né? Chega um momento, uma concentração de substrato em que não adianta aumentar mais, que a velocidade da reação não vai aumentar. E por isso a gente tem cinética de ordem zero. Nesse momento aqui, a velocidade da reação independe da concentração de substrato. Por quê? Porque a gente também tem um limite de enzima, né? As enzimas, elas vão atuar no substrato, quanto mais tiver, melhor. Mas chega uma hora que não adianta mais aumentar, que as enzimas, elas também têm uma concentração limitada e uma atuação também. Então, aqui, só mostrando também esse gráfico novamente, né? A gente chega um momento em que a gente tem uma concentração, não adianta aumentar a concentração de substrato, que a velocidade da reação não altera. Então, inicialmente, a velocidade ela é de ordem 1 e depois passa a ser de ordem 0. A concentração da enzima também influencia na velocidade da reação, né? Então, essa velocidade ela é uma função da quantidade de enzima disponível quando a gente tem o quê? Se eu tenho substrato em excesso, tem muito, a velocidade vai depender, né, de quanta enzima tem. Mas, em geral, como nós vimos, o número de renovação das enzimas, uma enzima só tem um número de renovação alto. Então, em geral, a enzima ela não é o fator limitante. Normalmente, o substrato que é o fator limitante, né? A não ser quando já está lá em ordem zero, como nós falamos, aí sim, aumentou a enzima, aumenta a velocidade da reação. E aí, a enzima, mas aí a gente vai aumentando, a enzima ela atua o tempo todo, como que é? Existe também uma regulação, né, na atividade enzimática, porque precisa haver um equilíbrio na quantidade de enzima que é sintetizada, na quantidade de enzima que é degradada e também na função dessa enzima, porque a depender, se tiver aumentou a concentração da enzima, a velocidade vai aumentando, isso também pode ser também incompatível com a vida. Então, existe uma regulação, nós vamos ver em muitos processos, para que essa atividade enzimática ocorra de forma adequada. Lembrando que aqui eu estou falando de regulação que vão ativar ou inativar a reação, vão aumentar a velocidade ou diminuir, mas a gente tem alguns casos que não cabe aqui, não estou falando de regulação, em que há algumas desordens genéticas que alteram algum aminoácido na constituição da proteína, e aí as enzimas, por uma alteração em um aminoácido específico, um grupo de aminoácidos, perdem a função. E aí é o caso, por exemplo, de quem tem intolerância à lactose, né? Porque a lactase é uma enzima que ela hidrolisa uma molécula de lactose. Mas aí quando tem erros nessas enzimas, esse processo fica prejudicado. Então, muitas doenças, né, de desordem genética estão relacionadas, na verdade, principalmente doenças do inato de metabolismo, estão relacionados com essa mudança em um aminoácido específico da proteína. Mas aqui eu não estou falando disso, eu não estou falando da proteína não perder a sua função. Aqui estou falando em regulação dessa atividade enzimática, para mais ou para menos, mas que ela e isso normalmente, nem sempre, mas normalmente pode ser reversível. Então a gente tem dois tipos de modulação que vão fazer com que a enzima atue de forma adequada: a modulação alostérica e a modulação covalente. O que vem a ser a modulação alostérica? As enzimas alostéricas, elas são enzimas que elas têm uma região separada. Então aqui, ó, eu tenho a enzima, o sítio ativo, elas têm uma região separada
diferente de onde o substrato se liga, né? Não é no sítio ativo, na qual pequenas moléculas regulatórias podem se ligar e modificar a atividade dessas enzimas. Esses moduladores podem ser tanto inibidores quanto ativadores. A modulação também pode ocorrer por meio, a modulação covalente, como nós falamos, ela ocorre por meio da adição de um grupo. Então, por exemplo, aqui a adição do grupo fosfato, né, que ele altera as propriedades locais da enzima e justamente aqui adicionou um grupo fosfato na enzima. Tem carga, isso aqui tudo pode ocorrer novas interações, né? Então, isso muda a conformação da enzima. Aqui mostrando a regulação da enzima fosforilase do glicogênio pela adição ou remoção do grupo fosfato. Então, observe, quando adiciona um grupo fosfato, ela fica mais ativa, ela é uma enzima fosforilase. Quando retira o grupo fosfato, ela fica menos ativa, né? Falando especificamente sobre o processo de inibição da atividade enzimática, que é um processo que ocorre importante tanto para benefícios quanto malefícios dos processos bioquímicos, a gente tem os inibidores tem duas classes, que são os inibidores irreversíveis, que são aqueles que se ligam à enzima, modificam sua estrutura, inutiliza ela, não tem mais como separar. E aí, para que a reação ocorra, precisa que outra enzima seja sintetizada, que não haja mais inibidores. Enquanto houver os inibidores, eles se ligarem à enzima, não existe mais como reverter esse processo. E existem os inibidores reversíveis, que se ligam também à enzima, mas nenhum processo que pode ser revertido. E aí a gente tem, pode se associar ou se dissociar, né, dissociar da enzima. E aí nós temos dois tipos, os competitivos e os não competitivos. Os competitivos são aqueles que eles se ligam no próprio sítio ativo. Então, eles competem com o substrato, o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. E aí, com esse processo, a gente, ao contrário dos irreversíveis, a gente consegue manipulá-lo de que forma? Se a gente aumenta a concentração do substrato, a gente favorece a ligação do substrato com a enzima, quando eu quero reverter esse processo de inibição por esse inibidor competitivo, né, reversível competitivo. Porque se eu aumento a concentração, eu aumento a possibilidade do substrato encontrar a enzima e se ligar do que o inibidor. Então, eu vou facilitar esse processo com o substrato. Por um outro lado, também aumentando a concentração do substrato para deslocar esse equilíbrio para a direita, pensando em equilíbrio químico, né? Assim como em um processo químico, eu aumento a concentração, eu desloco para o lado oposto, vai deslocar para a direita. Deslocando esse processo para a direita, eu vou deslocar também o quê? Esse processo da ligação da enzima com o inibidor. Por ser um processo irreversível, eles vão se formando e eles vão se dissociando e a enzima vai ficando livre para esse substrato em excesso. Porque, repetindo, excesso de substrato desloca esse equilíbrio para a direita. Deslocou para a direita, vai diminuir a concentração da enzima. Se diminuir a concentração da enzima, eu também desloco esse equilíbrio, de forma que a enzima vai se dissociar do inibidor e mais enzima vai se associar ao substrato em excesso. Existe também a inibição não competitiva, em que esse processo ele também, assim como o irreversível, se liga em um local diferente da enzima, do sítio ativo, não é no mesmo local que o substrato, né? E ele tem também uma alta afinidade para a enzima. Então, isso aqui pode distorcer a enzima, tornando o processo catalítico ineficiente. Porém, lembrando que esse caso aqui, essa ligação, ao contrário do irreversível, esse processo é reversível. Tá certo? Bem, sobre enzimas era isso. E então, até a próxima aula.